Olá, bem-vindos ao Biominas Videocast, uma iniciativa da Biominas Brasil, que vai falar sobre inovação, ciência, tecnologia e saúde. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre doenças raras, né? O diagnóstico, inovação e o papel da ciência, para o tratamento de pacientes com doenças raras. Para essa conversa, a gente convidou o Dr. Roberto Giuliani e o Dr. Ricardo Cunegundes, que vão se apresentar daqui a pouquinho para vocês. Meu nome é Eduardo Emerick Soares, eu sou diretor-presidente da Biominas e esse é o nosso podcast. Então, vamos lá, vamos começar? Vamos? Vamos lá. Então, eu queria começar pedindo que o Ricardo e o Dr. Roberto se apresentassem. Vamos começar, Ricardo? Bom, meu nome é Ricardo Cunegundes, sou médico, formado há 25 anos pela UFMG. Sou cirurgião do trauma, trabalho hoje na JCR do Brasil Farmacêuticos como diretor médico para a América Latina e cuidamos aqui no Brasil bastante de pesquisa clínica, né, trazendo inovação e acesso antecipado de medicamentos para esses pacientes com doenças raras. Eu sou Roberto Giuliani, sou um médico geneticista, professor de genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, médico lá do Hospital Universitário, Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Sou também head de doenças raras na DASA Genômica e agora estou envolvido com um projeto novo aí que é a Casa dos Raros. Sou cofundador e diretor dessa iniciativa. Maravilha. Eu queria começar pelo começo, entender o que é doença rara, qual é o conceito de uma doença rara. E a gente fala de doença rara e fica imaginando que é alguma coisa muito rara, mas na verdade o conjunto de doenças raras hoje atinge uma população bastante expressiva no Brasil e no mundo. Eu queria entender um pouco mais de vocês sobre o que é uma doença rara e qual a importância de estarmos discutindo esse tema aqui nesse podcast. Tá bem. Deixa com o Dr. Roberto. Tá certo. Doença rara ela se define pela frequência, basicamente. Então ela pode ser de qualquer tipo, e tem 7.000 diferentes doenças raras. Alguns falam até em números maiores, 8, 9.000 diferentes doenças, mas têm em comum que são todas raras. Não pode ter mais de um caso em cada 1.500 indivíduos. A definição mais formal é assim, 65 casos em 100.000, que dá mais ou menos um em cada 1.500. Então, se tem mais de um indivíduo em 1.500, como por exemplo síndrome de Down, que é uma doença genética, mas ela não é rara, porque tem, digamos, em média 2 indivíduos em cada 1.500. Mas a maioria das doenças genéticas, a imensa maioria, elas são raras, tem menos de um em cada 1.500 indivíduos. E, na verdade, a, a maioria elas são ultra raras, que a gente diz ultra raras quando é menos de um em cada 50.000 indivíduos. E aí se concentra a maior parte das doenças raras, na verdade, ultra raras. E é interessante, complementando o Dr. Roberto, que, como você falou, né, se você for pensar em cada doença, a gente fala realmente são doenças raras, porque tem, como o Dr. Roberto falou, a frequência de indivíduos em cada 1.500 tem que ser pelo menos um. Mas quando você junta todas as doenças, as 7.000 doenças, como o Dr. Roberto falou, né, algumas pessoas falam 8.000, dá 13 milhões aqui no Brasil, na hora que você vai ver a frequência. Né? Então, pensando em cada uma é rara, mas pensando no conjunto das doenças raras, você tem uma grande população aí e que não é tão raro assim. Inclusive, vários tipos de câncer são doenças raras, né? Exatamente, tem vários tipos de câncer, tem doenças infecciosas até, elas não são genéticas, mas são infecções muito raras que caem também nesse. Então, mais ou menos 80% das doenças raras são genéticas, os outros 20% são doenças raras não genéticas. E aí entra, né, os tipos raros de câncer, infecções, algumas doenças imunológicas raras que não são genéticas, se incluem também número. E esse número que o Ricardo falou de 12 milhões é realmente baseado numa estimativa de que 6% da população mundial tenha uma doença rara, o que dá mais ou menos 400 milhões de pessoas no mundo, e aí o Brasil entra com 12, 13 milhões. Muito bem. É interessante, né, pegar esse gancho e falar, como o doutor falou, né, como
tem um espectro grande e 80% é genético, acomete muito mais crianças, né, doutor Roberto? Exatamente, como já nasce com aquela situação, às vezes até não se manifesta ao nascimento, pode levar um pouco mais, mas geralmente são doenças que se manifestam na infância ou na adolescência, mais ou menos 75% das doenças raras se manifestam antes dos 18 anos de idade, a maioria delas na infância. Eu queria discutir aqui 3 desafios principais que eu identifico na questão das doenças raras e como é que o impacto das tecnologias pode melhorar essa situação das doenças raras, né? O primeiro é a questão do desenvolvimento de diagnósticos mais precisos, né? O segundo ponto é o desenvolvimento de tratamentos mais assertivos. E a terceira questão é a questão do acesso dos pacientes ao diagnóstico e ao tratamento. E aí vamos começar pelo diagnóstico. A gente sabe da experiência que o professor Roberto tem. Eu queria que ele falasse um pouco sobre isso, sobre como é que foi essa jornada, né, do desenvolvimento do diagnóstico de doença rara ao longo dos últimos anos. Como é que o senhor vê isso nesse espaço de tempo aí em relação ao diagnóstico? É uma excelente pergunta, porque a jornada do paciente com doenças raras é uma jornada muito tortuosa. Sendo a doença rara, a população tem pouco conhecimento sobre a doença e também os profissionais de saúde. Então, usualmente o paciente vai no serviço de saúde, ele é atendido, ele é referido para um outro que pede um exame, daqui um pouco ele é internado, de repente faz uma cirurgia e aí vai nessa peregrinação sem diagnóstico. No Brasil se estima mais de 5 anos essa jornada do paciente. E às vezes tem um diagnóstico equivocado, às vezes um tratamento que não precisava e vai. Então é uma jornada longa, tortuosa e difícil e que atrasa a introdução de um tratamento, né, naquelas situações, e são várias, em que tem um tratamento que pode modificar a história da doença. Então essa é uma dos grandes desafios realmente, é chegar a um diagnóstico não só preciso, como comentaste, mas também mais precoce. Aí, emendando, né, o doutor Roberto falou, são os pediatras, né? A maioria dos médicos que vão ver esses pacientes, já que a maioria é criança, são os pediatras. E o contato com o conceito dessas doenças raras que a gente teve na faculdade é muito pequeno. Às vezes você tem um assunto na faculdade, no meio de vários outros, no início do seu curso, tipo no segundo ano, terceiro ano do seu curso, você não vê isso de novo. Às vezes, quando você faz residência em faculdades, né, em grandes centros que drenam esses pacientes, que os pacientes vão para lá, você tem contato. Mas se você fizer uma residência num lugar onde não tem essa drenagem, que são pacientes que têm doenças mais corriqueiras, você não tem contato com esses pacientes. Então a gente fala, né, o que você não conhece, você não dá bom dia, né? Uhum. Se você não conhece, você não dá bom dia. Então, se você não sabe que aquele conjunto de características fecha um diagnóstico de doença rara, você não vai conseguir diagnosticar, né, doutor? E o paciente fica rodando. Vai para especialista, vai para até chegar num geneticista e aí conseguir fechar um diagnóstico ou fazer um diagnóstico. E como o doutor Roberto falou, isso demora mais por volta de uns 5 anos aí até que consiga fechar. Roberto, eu queria discutir a questão da tecnologia, né? O senhor mencionou mais cedo que as doenças quase a maioria são genéticas, né? E ao longo dos últimos anos a gente vê um desenvolvimento de tecnologias genéticas bastante forte. O custo também vem reduzindo. Quais são as dificuldades em fazer um diagnóstico mais preciso hoje, do ponto de vista tecnológico? Bom, tem várias maneiras, mas assim, a principal é um pouco ligado no que o Ricardo acabou de comentar, é pensar na doença. Pensar que aquela pode ser uma doença rara, porque tem várias manifestações meio, às vezes até aparentemente desconexas, mas se ligar os pontos, pode. Então, pensar na doença rara,
claro que correlacionar o quadro clínico, né, com as possibilidades diagnósticas e utilizar essas ferramentas que cada dia estão mais precisas e mais disponíveis de diagnóstico genético, né? Então, há um tempo atrás nós tínhamos apenas o cariótipo, que faz o exame dos cromossomos, depois evoluímos para passar a ter testes bioquímicos em que mostra já qual é a ação dos genes, como é que eles estão funcionando ou não. E hoje nós podemos já assim, sequenciar o nosso DNA de uma maneira cada vez mais rápida e mais acessível, e mais abrangente também, e de maneira a conseguir identificar as variantes genéticas que condicionam essa ou aquela doença. Então, isso tem avançado bastante, né? E é algo que realmente tem modificado bastante o panorama diagnóstico das doenças genéticas, nos permitindo um diagnóstico mais preciso e já com a base genética bem definida em muitos casos, né? Então é algo que está avançando bastante e está mudando realmente o panorama diagnóstico aí, mudando para melhor. Do ponto de vista tecnológico, a melhor alternativa é o sequenciamento do genoma para poder fazer ou do gene ou do genoma. Depende muito da situação, né? Tem situações em que o mais indicado é fazer um exame dos cromossomos, porque no sequenciamento talvez com a técnica, conforme a técnica utilizada, talvez não apareça aquela situação ou não apareça num primeiro momento. Muitas vezes é fazer uma análise de um sequenciamento genético, mas aí tem que ver qual é a estratégia mais adequada para aquele paciente, se é sequenciar um gene específico, se é fazer um painel de genes, se é fazer o exoma, onde estão todos os genes que codificam proteínas, ou fazer o genoma, né, que é todo o nosso DNA. E depende da situação definir a melhor estratégia. É interessante falar, né, que o Dr. Roberto é tão ligado, né, nesse assunto que é um dos fundadores do serviço de genética lá da URGS, né, doutor? E com laboratório, com desenvolvimento de teste, desenvolvimento diagnóstico, todo lá com você, né? Inclusive você tem uma rede de diagnóstica que auxilia todos os médicos aí do país, não é isso? A gente procura, né, nós temos um serviço bem completo lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e procuramos colocar isso à disposição da comunidade para, assim, tentar disponibilizar esse serviço para o maior número de pessoas que possa necessitar, né? Porque não são poucos os serviços de referência que podem fazer esses testes diagnósticos. Hoje, felizmente, está aumentando bastante, principalmente na parte de sequenciamento, mas na parte de testes bioquímicos, testes mais de citogenéticos, de cromossomos, é mais restrito. Então, é importante que os serviços se articulem entre si e possam compartilhar essas técnicas que realizam para o diagnóstico. Essa acaba sendo uma questão importante, né? Como é que o paciente tem acesso ao diagnóstico, né? E ele vai recomendado por um médico e ele vai num centro de referência, que não me parecem ter muitos no Brasil ainda. É um número que está aumentando. Ele já, assim, ele começou a política. O Brasil tem uma política de atenção às doenças raras e essa política é de 2014. A partir de 2016 começaram a ser designados os serviços de referência. Já estão hoje ao redor de 30 serviços. Não cobrem ainda todos os estados, mas já tem um número razoável e então eles já estão assim contribuindo aí para acelerar esse diagnóstico de doenças raras. Ainda tem alguns gargalos aí e por isso esse novo projeto nosso da Casa dos Raros para tentar atacar alguns pontos aí para melhorar ainda mais esse atendimento dos pacientes e tentar diminuir a jornada até o diagnóstico. O senhor vê alguma tecnologia emergente que vai ajudar nesse diagnóstico ou a gente já tem a tecnologia que nos permite fazer o diagnóstico de um número grande, né? Não vou falar todas as doenças genéticas, mas de um número grande hoje de doenças genéticas? Ou a gente ainda precisa ter outro tipo de tecnologia para ser mais assertivo?
Acho que de uma maneira geral nós temos a tecnologia no Brasil. A questão é como fazê-la, torná-la mais acessível. Eu sei que o Ministério da Saúde está trabalhando em ações que vão tornar essas tecnologias aí mais acessíveis. Mas tem uma delas que eu acho que pode se fazer uma transformação bem importante, que é a triagem neonatal, o teste do pezinho, né? O teste do pezinho hoje ele está restrito a 7 doenças, mas já tem uma lei desde 2021, vai fazer 4 anos agora, que diz que deve expandir para cerca de 60 doenças. Só que essa expansão vem caminhando de uma maneira muito lenta, avançou em poucos lugares, assim, no Distrito Federal, na cidade de São Paulo, Minas Gerais, mas em geral no Brasil ela está ainda muito restrita. Isso pode ser uma arma importante para diagnosticar cedo doenças das quais a intervenção terapêutica pode fazer a diferença, toda a diferença na vida do paciente. É interessante falar do teste do pezinho, porque são todas as doenças que estão diagnosticadas lá, 60 doenças, têm algum tipo de tratamento. Então, são doenças que se você diagnosticar muito precoce, praticamente o paciente, dependendo da doença, pode viver praticamente normal. Às vezes são doenças que você restringe alguma coisa de nutrição do paciente, o paciente vai ter uma vida normal, como se não tivesse aquela doença. E outros pacientes podem ter chance de tratar mais cedo e a doença não chegar nem a desenvolver. Então, é importante que esse teste do pezinho fosse implementado, né, doutor? A lei, como o senhor falou, é desde 2021 e tem poucas cidades, diria, né, do país, exceto o Distrito Federal, que não é considerado na cidade, que implementou. E mesmo assim não são as 60 doenças. E a dificuldade é a questão do custo ou é a questão da tecnologia? Onde está o problema? Eu diria que no caso do teste pezinha, a dificuldade é ter uma ação prática aí da coordenação do teste do pezinho no Brasil que diga assim quais são as doenças que tem que testar, quais são os métodos e quais são os protocolos e, claro, dê os recursos, né, para proceder isso. Envolve aquisição de equipamentos, treinamento de pessoal, compra de insumo, quer dizer, tem toda uma questão de organização e também de dar um substrato de orçamento para esse projeto. Então é uma ação que precisa aí que vem do Ministério, né, da Saúde, né, seria doutor? do Ministério. É. Eu tenho certeza que existe boa vontade do Ministério para implementar, sim, mas tem que avançar na parte prática mesmo. Eu acho que com isso a gente fecha o primeiro bloco das perguntas e aí eu queria passar para o segundo bloco, né? A gente discutir um pouco as tecnologias para o desenvolvimento de novos medicamentos, novos tratamentos para doenças raras. A gente sabe a JCR é uma das principais empresas líderes no desenvolvimento de novos medicamentos para doenças raras, ela é especializada nisso. Até estava lendo, ela se posiciona como uma empresa farmacêutica, mas na verdade ela é uma biofarmacêutica, desenvolvendo novas biotecnologias para o desenvolvimento de medicamentos. Eu queria que você contasse um pouco da história, Ricardo, assim, como é que uma empresa se posiciona para desenvolver medicamentos que são para um público pequeno, às vezes com um número de pacientes bastante pequeno, né? Casos aí, como o doutor falou, de doenças ultra raras. O que leva uma empresa a se posicionar dessa forma? Tá, boa pergunta. A JCR é uma empresa japonesa, Japanese Chemistry Research, significa o JCR, que está há exatamente 50 anos no mercado japonês. O senhor Ashida é o dono dessa empresa, então é uma empresa que está aberto o capital na Bolsa de Tóquio, mas tem um acionista principal. E ele acredita muito no desenvolvimento de terapias biológicas para a melhoria da vida dos pacientes. Então, no Japão, a grande medicação que tem lá é o hormônio do crescimento, que a JCR comercializa no Japão. E em 2016, a JCR conseguiu desenvolver um anticorpo monoclonal que, sendo bem leigo aqui, ele consegue, através de um receptor, ultrapassar
uma barreira que chama barreira sangue-cérebro, e ele consegue levar medicação até o cérebro desses pacientes. Então, quando a JCR inventa esse anticorpo monoclonal, a gente abre uma gama de possibilidades aí de tratamento, né, para tratar doenças que envolvem o sistema nervoso central. E aí eu falo doenças raras, que são neurológicas, doenças inflamatórias do tecido neuronal, tumores, né, cânceres, Parkinson, Alzheimer. É uma infinidade aí de doenças que podem ser tratadas desse ponto de vista. E aí a JCR começou a focar em doenças hoje que não existem nenhum tipo de tratamento, que a gente chama de doenças órfãs, né? Então, a primeira foi MPS II, aí você fala assim, tá, mas MPS II tem tratamento. Tem um tratamento, mas o tratamento não consegue chegar no cérebro do paciente. A MPS II é uma doença ultra rara, como o Dr. Roberto falou, e a maioria desses pacientes tem doença neurológica. 70% desses pacientes têm esse tipo de doença e não consegue ser tratado. Então, esses pacientes têm essa doença órfã. Doença órfã significa uma doença que não tem tratamento. E aí a JCR juntou esse carreador de medicação junto com a enzima para tratar MPS II e vem desenvolvendo estudos clínicos e já está aprovada essa medicação no Japão e já tratando esse tipo de paciente. Então, além disso, além da MPS II, a JCR também tem desenvolvido para MPS I, para fucosidose e para outros tipos de doença que tem esse acometimento neuronal do ponto de vista de doenças raras. Importante só comentar o que é a MPS, né? MPS é uma doença em que tem um defeito num gene que manda fabricar uma proteína que tem uma ação enzimática. Ela destrói uma substância que a gente está sempre fabricando, que é esse chamado glicosaminoglicano. É um tipo de açúcar que ele é fabricado continuamente e ele precisa ser continuamente degradado, senão ele acumula. Então, quando esse gene tem um defeito, a enzima que faz essa destruição não funciona bem. Então esse composto acumula e o indivíduo tem problemas aí no corpo, na respiração, nas vísceras, nos ossos, nas articulações e também, em 70% dos casos, no sistema nervoso. Hoje já existe uma enzima que é dada na veia uma vez por semana que vai em todo o corpo, menos no sistema nervoso e faz essa destruição desse produto. Mas o problema neurológico permanece. Então o que a JCR inovou foi fabricar uma enzima que tem essa capacidade de chegar no cérebro. Mesmo sendo dada na veia, uma vez por semana, ela chega no cérebro e vai lá e destrói essa substância que acumula no cérebro também. E com isso resolve os dois problemas, o problema no corpo e o problema no cérebro. Isso. E da mesma forma, eu entendo que vão ser várias tecnologias biológicas para o tratamento ou para o desenvolvimento de novos medicamentos. Então, Isso, com essa plataforma, eu posso juntar com a medicação para essas doenças todas que eu falei anteriormente e tratar esse tipo de doença. Então, assim, uso o mesmo carreador, a mesma plataforma, junto com o tratamento e consigo levar para o sistema nervoso central tratando esse paciente. Então, tem uma gama infinita aí de possibilidades de tratamento que vão com certeza vir em médio e longo prazo. É importante que, por exemplo, essa doença que ele mencionou, é MPS2, e muitas outras elas são progressivas. Então, a pessoa nasce normal, mas ele vai acumulando aquela substância e aquilo vai tornando ele vai tendo sintomas progressivos e vai piorando dia a dia. Então, é importante que a gente, o mais rápido possível, consiga intervir e interromper esse processo, né, para preservar ao máximo, né, a saúde do paciente. É importante falar que cada dia para esse paciente conta. Então, assim, essa medicação, como eu disse, já está aprovada no Japão. A gente submeteu aqui para a Anvisa e a gente está nessa espera da aprovação, né, doutor Roberto? A gente tem a pesquisa clínica para essa medicação aqui no Brasil, então 40 pacientes estão com acesso antecipado a essa medicação, mas tem vários outros. O doutor Roberto é o nosso principal investigador aí dessa medicação e a gente sabe que quanto mais demorar a ser aprovado, mais esse paciente vai
perder neurônio, perder cérebro, e é irreversível, né, doutor? Eu recebo quase diariamente aí mensagens de mães de pacientes, assim, dizendo, olha, hoje ele deixou de fazer isso, hoje ele deixou de fazer aquilo, quando é que nós vamos ter uma possibilidade de tratar? Então é uma questão a gente, né, essas doenças raras têm pressa, né? E nem todos os pacientes podem ser encaixados na pesquisa clínica. É. A pesquisa clínica tem critérios de entrada e critérios a gente fala de inclusão e de exclusão, e que o paciente precisa se encaixar perfeitamente nesses critérios para entrar. E às vezes, E ela não está sempre aberta, né? Às vezes ela abre para fazer um estudo, e quando completa o número de pacientes, encerra para estudar aquela coorte de pacientes. e é diferente de uma medicação quando está aprovada e vai para o comércio também, né, doutor Roberto? Mais pacientes podem ser beneficiados. Com certeza. E tem uma questão importante que é a integração do diagnóstico com o tratamento, né? Então, você não pode, para iniciar o tratamento, você precisa ter o diagnóstico. Então, enquanto você não consegue desenvolver um diagnóstico que seja resolutivo, você fica com aquele tratamento sem poder ser aplicado, né? Então, e eu não sei se a gente tem esse problema. Essa é uma questão importante, essa integração entre os. Eu ia até falar naquela parte que a gente falou um pouco de diagnóstico, que quando você desenvolve uma medicação e ela vai para o mercado, né, a gente das farmacêuticas, a gente geralmente disponibiliza o diagnóstico. Então, né, doutor, quando o pediatra ou o geneticista reconhece, ele geralmente pede para a gente disponibilizar o diagnóstico mais completo, para ter certeza que aquela doença é ela mesma para iniciar o tratamento. Né? Muitas empresas têm esse costume. O diagnóstico ele tem vários mecanismos aí que facilitam o diagnóstico e vários programas aí que podem ser utilizados, né? Tem esses serviços de referência, tem a Casa dos Raros, tem esses programas de suporte ao paciente aí, né, que estão disponíveis. Então isso tem avançado bastante e a gente espera que avance mais ainda com a triagem neonatal na medida que ela ficar mais universal aí para incluir essas doenças tratáveis. Por exemplo, talvez se esse paciente seja diagnosticado na triagem neonatal e inicie essa enzima, se ela estiver disponível, esse paciente pode seguir uma vida praticamente normal. Se eu tenho um paciente, né? É o que a gente tem observado, né? Pacientes tratados bem cedo, eles realmente têm uma vida normal, muito próxima do normal. Né? Ricardo, a gente estava falando de desenvolvimento de novos medicamentos, né? Todos os medicamentos passam por várias fases durante o desenvolvimento, começando com os estudos pré-clínicos, depois a gente começa com os estudos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3. Como você falou aqui, grande parte da população acompanhou isso, né, na questão do desenvolvimento das vacinas de Covid. A gente sabe o quanto tempo demora isso e quão custoso isso é, né? Para uma indústria que desenvolve medicamentos para uma população grande, isso acaba se diluindo, né? Esse custo do tempo e do recurso acaba se diluindo na quantidade de medicamento que é comercializado no futuro. Isso para vacinas a mesma coisa. Para medicamentos de doenças raras, isso acaba sendo uma questão também relevante. Como é que você desenvolve o mesmo processo com a mesma segurança, mas para uma população muito menor? Isso acaba levando a um custo alto dos medicamentos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, e em que contexto a JCR se posiciona nesse modelo. Perfeito, ótima pergunta. Lembra, né? Eu falei que a gente desenvolveu o carreador e a gente vai juntar com a medicação. Uhum. Aí depois que eu fiz isso do ponto de vista molecular, em laboratório, microscópio e tudo, eu vou testar se essa medicação vai servir conformacionalmente, do ponto de vista 3D, para se encaixar no sítio de ligação, isso tudo dentro do laboratório. E vai funcionar. Aí eu passo, se ela funcionar, eu passo para a fase pré-clínica. Eu vou testar em animais. Infelizmente tem que testar em animais, tem que testar em modelo para entender, ver se funciona. Se tudo funcionar, eu vou para a fase clínica. Mas nesse meio aí, várias moléculas dessas são deixadas de lado. Então eu já
gasto muito dinheiro para desenvolver a molécula e fazer todos esses testes. Quando eu chego na parte clínica, e aí, né, as vacinas todo mundo agora conhece, fase 1, fase 2, fase 3, eu começo a testar nos indivíduos. Primeiro, nos indivíduos mais sadios, depois indivíduos com doença, e depois na fase 3 eu testo, geralmente comparando com o tratamento que existe. Nas doenças raras é um pouquinho diferente, porque eu já começo o fase 1 para 2 já testando, né, já utilizando esses pacientes, porque a gente fala na JCR que a pesquisa clínica é acesso antecipado da medicação para esse paciente, ainda mais aqui no Brasil, né? E a gente tem um case, eu até depois pedi para o Dr. Roberto para falar um pouquinho sobre isso, que a gente começou a nossa pesquisa clínica de fase 2 aqui no Brasil antes dos Estados Unidos, porque o Dr. Roberto foi lá no Japão para conversar com o pessoal. É uma história bem bacana que o Dr. Roberto depois compartilha com a gente. E depois do fase 3 a gente utiliza pacientes comparando, né, com o que já tem no mercado, mas são poucos pacientes. São doenças raras. A Anvisa tem uma lei que a gente consegue acelerar a submissão e colocar em fase 2. Obviamente a gente tem que respeitar a eficácia e segurança, mas a gente consegue submeter em fase 2 e foi o que a gente fez. Não precisa esperar o fase 3. Na verdade, precisa estar com fase 3 em desenvolvimento. A gente submete em fase 2 com esse fase 3 em desenvolvimento. E a gente consegue submeter para a Anvisa e eles estão justamente nessa fase de avaliação e da gente fechar o compromisso para a gente trazer tudo que precisa para que esse medicamento vá com segurança e eficácia para o mercado. E pensando em custo, Eduardo, como eu disse, né, às vezes no fase 1 essa medicação não deu certo e eu tenho que descartar. Ou no fase 2 não deu certo, tem que descartar. Ou eu chego no fase 3 e a medicação, lembrando, né, cada paciente, em média, nos Estados Unidos, custa $1 milhão para pesquisa. Então, se eu colocar 100 pacientes, são $100 milhões, né? Aqui no Brasil esse custo é menor, e por isso a gente pensou em trazer isso para o Brasil e acelerar, né, a pesquisa clínica aqui. Mas no final, como eu tive vários descartes e eu tive uma população que cada pessoa é $1 milhão, acaba que eu não consigo diluir quando isso vai para o mercado e essas medicações são mais custosas, né, para o cliente final. Roberto, eu vou querer ouvir essa história do estudo clínico. Isso foi uma história interessante, porque nós estávamos atrás assim, de uma alternativa para tratar os pacientes com essa MPS2, e em determinado momento eu tive a felicidade de encontrar o pai de um paciente muito motivado para fazer qualquer coisa para que o seu filho pudesse ter acesso a um tratamento, né? E aí descobrimos que no Japão, essa empresa, a JCE, estava lá assim, lançando essa molécula aí para testes, iniciando os testes com essa molécula que chega no sistema nervoso, né, desses pacientes, que apesar de ser dada intravenosa, ela chega no sistema nervoso. Então nós fizemos contato com a empresa, fomos até o Japão e lá eles estavam prontos para já estavam fazendo um estudo no Japão e prontos para iniciar um estudo nos Estados Unidos. E aí nós, já assim, conversando lá com a diretoria, especialmente com o chefe da empresa, o Dr. Ashida, né, mostramos toda a possibilidade do Brasil em termos de número de pacientes, em termos de estrutura, centros de pesquisa, e ele assim, se animou com a ideia de fazer o estudo no Brasil, né? Então conseguimos trazer esse estudo para o Brasil, o que permitiu que muitos pacientes brasileiros tivessem um acesso antecipado, né, a esse tratamento, né? E agora esperamos que, uma vez que esse estudo foi concluído e que tem indicadores muito positivos, né, tanto de segurança, né, que não traz nenhum malefício, quanto de eficácia, que ele traz vários benefícios para os pacientes, que ele possa ser aprovado e que mais pacientes possam então se beneficiar, mesmo que o estudo ainda esteja em fase 3, mas que já a partir dos dados da fase 2 já se possa ter pelo menos uma aprovação condicional, né,
em que os pacientes possam ser mais amplamente beneficiados aí e possam, porque como a gente tinha colocado anteriormente, é uma doença progressiva e cada dia que atrasa o início do tratamento é uns neurônios a menos que ficam naquele paciente. Não precisamos tem essa pressa, né, de entrar com o tratamento. Estamos fazendo todo o possível para isso e aguardamos aí ansiosamente que a Anvisa possa aprovar essa terapia e disponibilizar para mais pessoas no país. É importante a gente falar, né, que a JCR é uma das poucas empresas, talvez a única, que deixou os Estados Unidos de lado e trouxe em fase 2, que é muito raro disso acontecer aqui para o Brasil, né? E ajudando esse pai dessa criança, que na época tinha 9 anos, como o Dr. Roberto falou, é uma doença progressiva. Então ele estava desesperado, porque o filho dele estava progredindo e é irreversível, né? Muitas dos sintomas não voltam atrás. E conseguir com que aos 9 anos ele começasse a pesquisa clínica foi um ganho muito bom para toda a família, né? Porque não sofre só a criança, sofre todo o entorno, né? E é importante a gente falar no investimento em capital intelectual que a gente faz trazendo pesquisa clínica aqui para o Brasil, né? Dr. Roberto hoje e uma outra médica, a doutora Ana Maria Martins, são a sumidade nessa medicação. Os médicos europeus, médicos americanos, eles conversam com o Dr. Roberto para saber mais sobre a medicação, mais sobre a doença, para entender como é que está funcionando. Então, esse investimento também no capital intelectual aqui no Brasil é muito importante de ser feito. É uma pesquisa que, assim, acho que colocou o Brasil assim mais dentro do mapa, né, de pesquisa clínica em doenças raras e ajudou a trazer mais estudos, né? Da própria JCR nós já trouxemos um estudo de MPS-1, Isso. vamos trazer possivelmente de MPS-3 e aí vamos mais pacientes se beneficiando aí dessa. Então é importante que a gente assim tenha um panorama regulatório da pesquisa clínica bem consolidado, né, e bem eficiente, que a gente possa trazer esses estudos e dar um acesso antecipado, né, aos novos tratamentos aos nossos pacientes. Essa questão da pesquisa clínica, ela é crítica para o desenvolvimento da infraestrutura e do conhecimento no país, né? A gente fala muito em dotar o país de infraestrutura e capacidade de se ser um player importante no desenvolvimento de novos medicamentos e novos tratamentos para várias doenças, não só as raras, mas várias outras doenças. E a atração de estudos clínicos é um dos pontos chaves disso. A gente tem uma nova regulamentação em relação ao estudo clínico que facilita essa atratividade. Mas é bom a gente ouvir que também tem tido, no caso de doenças raras, cada vez mais estudos clínicos vindo para o Brasil. O que a gente pode fazer para potencializar isso de forma que a gente possa trazer esses medicamentos também de doenças raras de outras empresas, mais da JCE, como a gente tem, mas também trazer de outras empresas que podem trazer seus estudos para o Brasil. Acho que o Brasil tem uma população grande, uma população que certamente tem problemas de doenças raras, uma população muito diversa, o que facilita os estudos clínicos, a vantagem também de ter um custo acessível mais do que os países mais desenvolvidos. Então, o que nós poderíamos fazer ainda para potencializar ainda mais os estudos clínicos no país? Acho que o Brasil teve um impulso muito grande na pesquisa clínica quando modificou um pouco a regulamentação e porque antes era o seguinte, se o paciente recebia uma medicação no estudo clínico, ele tinha que receber, depois que terminava o estudo, receber para o resto da vida gratuitamente aquela medicação. E isso assustava um pouco os laboratórios, não só pelo custo, mas porque, digamos assim, é uma parcela, uma doença rara tem, vamos dizer, 20 pacientes no Brasil, daí 10 vão entrar no estudo clínico. Depois esses 10 vão ficar recebendo e só tem os outros 10, digamos, para serem comercializados, comercializado medicamento. Então não é muito atrativo, né? Mas aí houve uma modificação, que é a resolução 563 do Conselho Nacional de Saúde, que
que mudou esse prazo, em vez de ser para toda a vida, para 5 anos após a regulamentação do preço. Ou seja, o medicamento tinha que ser aprovado pela Anvisa, regulamentado o preço, e aí começava a contar 5 anos, que é o tempo, assim, um tempo bem razoável para o sistema de saúde decidir se iria incorporar ou não, né, no sistema de saúde. Então isso realmente começou a vir muito estudo para o Brasil, atraídos porque, como tu comentaste, o Brasil tem uma população grande, uma população heterogênea, tem excelentes centros de pesquisa, tem um custo menor, então, em termos de executar o estudo, então tem vários atrativos. Excelentes pesquisadores. Então tem vários atrativos, né? Então isso aí, e agora saiu essa nova lei da pesquisa clínica que eu acho que ajudou aí a desenhar melhor ainda o panorama regulatório, uma lei que moderniza a pesquisa clínica no Brasil, mas teve assim um veto a um dispositivo que é justamente esse do fornecimento por 5 anos, né? Ele voltou a ser pelo veto para toda a vida, e nós temos medo que isso aí impacte aí a pesquisa, principalmente para doenças raras, porque doenças comuns não é tanta... Dilui, né? Porque se tem, sei lá, 100 mil pacientes com a doença, pega 100 que vão entrar no estudo clínico, não faz tanta diferença, mas no caso da doença rara, que tem 40 pacientes e coloca 20 na pesquisa clínica, aí já faz uma diferença e assusta um pouco, né, os laboratórios. Mas vamos ver, temos aí esperança que isso aí possa ser superado. Principalmente doenças raras que o tratamento é crônico. Se o tratamento, por exemplo, for igual uma terapia gênica, que você faz uma dose da medicação e pronto, você não tem que dar essa medicação para o resto da vida, né? Ou vacina mesmo, que você dá uma vacina e acabou. Ou alguns tratamentos oncológicos, que você tem aquela duração do tratamento, né, para dar. Quando é um tratamento crônico, que você vai tratar a vida inteira do paciente, é muito difícil a gente conseguir fornecer essa medicação para o resto da vida, né, sendo uma população tão restrita. Roberto, nós vamos chegar, ou a gente já tem medicamentos sendo desenvolvidos no Brasil, do ponto de vista de pesquisa, lá do início, assim, a gente tem tido para doenças raras? A gente tem tido pesquisa, né? Pesquisa então tem várias universidades aí que desenvolvem pesquisa em doenças raras. Nós lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul temos um projeto que está bem avançado, agora vai começar em estudo em pacientes, né? Já está sendo testado em animais, já foi testado até em animais mais próximos dos humanos, que são os macacos, e com bons resultados. Então, mas são pesquisas aí mas ainda eu diria assim, um número ainda pequeno para o potencial que o Brasil tem, né? Então o Brasil teria que, acho que, ter mais investimento em pesquisa de medicamentos, né? Tem alguns estímulos, tem alguns editais, e eu acho que tem avançado nisso, mas o potencial é muito maior. Mas a nossa capacidade de testar medicamentos, testar pesquisa clínica é muito grande, né? Então, nós, aproveitando essa estrutura que a gente tem, a gente poderia fazer ainda mais, né? Agora tem assim, algumas parcerias interessantes, né? Parcerias de órgãos públicos, como a Fiocruz, por exemplo, com laboratórios estrangeiros, trazendo tecnologia para o Brasil. Então isso aí pode também alavancar mais a desenvolvimento de medicamentos. Não digo que são genuinamente brasileiros, mas que já internaliza a tecnologia para se produzir no Brasil, quem sabe com um custo menor, né? Falta um programa de governo que promova o desenvolvimento desses medicamentos no país, ou a gente tem isso já disponível, que falta mais pesquisa, o avanço de pesquisas básicas em relação a isso? Eu diria que tem ações que vão nessa direção, mas um programa assim estruturado para produção para desenvolvimento de tratamentos no Brasil, acho que ainda falta uma iniciativa maior nesse sentido. Não sei o que tu acha, Ricardo. Concordo, e falta talvez um órgão, alguma coisa que consiga, depois que esses tratamentos sejam desenvolvidos, fazer o link com farmacêuticas, fazer o link com
com lugares que comercializam, para fazer a parceria público-privada com as universidades, para que a coisa vá adiante. Porque às vezes fica restrito, né? Às vezes você tem o desenvolvimento e aí para também. Porque você não tem Você conhecimento. recebe projetos de pesquisadores brasileiros que falam assim, pô, isso aqui será que seria de interesse para a JCR? Isso acontece? Eu, por exemplo, estou muito perto do laboratório do Dr. Roberto e conheço essa pesquisa dele, né, que ele falou Uhum. que está bastante avançada e é uma coisa muito interessante que pode ser aí comercializado para frente. Então, eu recebo bem pouco hoje. Eu estou muito próximo do Dr. Roberto, mas eu recebo bem pouco de outros lugares. Então, se existisse algum, sei lá, órgão que pudesse centralizar isso ou fomentar isso com as universidades para que fosse também divulgado com os grandes, né, laboratórios, seria interessante. É importante a gente mencionar que o modelo nem sempre é você avançar até a produção do medicamento local. Em alguns momentos isso fica muito custoso, né? E é normal, né? E não tem nenhum demérito nisso, em que as empresas licenciam as suas tecnologias para outras empresas maiores. E, né, em vários lugares do mundo, as pequenas empresas inovadoras elas têm esse modelo de licenciar a sua tecnologia para uma empresa que vai assumir o resto do desenvolvimento e colocar no mercado. Né? Esse é o modelo até de desenvolvimento mais comum na indústria. As famosas biotechs, né? As biotechs, em geral, elas acabam nem emitindo nota fiscal, né? A gente até Isso. briga, elas só fazem o licenciamento da tecnologia para uma grande farma que vai fazer a parte. E a maioria delas vem de universidades, né? Exatamente. São oriundas de universidades. Que as grandes empresas elas têm uma certa mais dificuldade assim de lidar, de desenvolver a inovação em função do seu tamanho, da sua estrutura toda, enquanto as pequenas têm essa mais facilidade, né, mais agilidade, mais versatilidade, mas também tem a dificuldade de avançar depois na parte mais de implementação, desenvolvimento e comercialização. E aí essa combinação aí faz um resultado muito bom. Maravilha, E quem ganha é o paciente, né? A gente tem que sempre lembrar disso. com certeza. E aí, saindo do desenvolvimento do tratamento, indo, né, para o acesso do paciente, como é que o paciente recebe esse tratamento, eu gostaria que vocês discutissem um pouco a questão de como é que isso se dá no mercado para o paciente. O paciente ele é recebido num hospital, ou como é que é essa interação com quem vai estar aplicando o tratamento para o paciente. O Dr. Alberto chefia aí uma iniciativa de ter hospitais dedicados à doença rara. Eu queria que ele falasse um pouco sobre isso. Mas eu queria também entender como é que é o modelo hoje e o que o diferencia um modelo de um hospital dedicado, quais são as vantagens para o paciente em relação a ter um hospital dedicado para doenças raras. Um ponto bem importante, assim, né? Porque hoje a maioria dos serviços de referência em doenças raras está dentro de hospitais universitários, hospitais de atenção múltipla, né? Em que a parte de doenças raras é uma parte pequena, né? No geral, né? Imagina, compara lá com cardiologia, com pediatria, com ginecologia, obstetrícia. Então, é uma parte pequena, então acaba tendo uma relevância menor. Então, nós achamos que esses centros de doenças raras têm um papel a cumprir aí para dar mais atenção, mais destaque, mais relevância aos pacientes com doenças raras. E em função disso nós criamos a Casa dos Raros em Porto Alegre, não para competir com o que já existe, mas sim para adicionar, né, um centro onde tem atenção multiprofissional, né? Tem todos os profissionais daquele, o psicólogo, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, estão todos focados em doença rara. Tá? Então é diferente, né, do que está que atendendo toda a comunidade de um hospital geral. E esse modelo está dando certo, nós estamos conseguindo encurtar a jornada do paciente até o diagnóstico, estamos conseguindo também implementar rapidamente as medidas de manejo, e agora estamos com um projeto de dar um passo mais adiante, que é ter um hospital, não só uma clínica, como é a Casa dos Raros, mas um hospital
todo dedicado às doenças raras, um hospital com centro cirúrgico, com ressonância, com laboratório de exames gerais, mas todo dedicado para doenças raras, e esse hospital então está sendo planejado para começar a construção dele em breve, para ser feito em São Paulo, né, que é a principal cidade do país, e ali tem vai ter toda a estrutura, né, para ser um hospital de referência para doenças raras para o país, né. É interessante, né, o Dr. Roberto está falando, porque esse indivíduo ele precisa ter esse tratamento holístico, né? Ele precisa olhar não só a medicação, mas ele precisa, como o Dr. Roberto falou, de todos esses profissionais: fono, nutricionista, fisioterapeuta, o próprio geneticista, às vezes um cardiologista, mas que tenha esse olhar para doenças raras. Então, não adianta ser em um hospital geral ou em uma clínica geral que não tenha esse olhar. Porque às vezes não vai atender esse paciente da melhor maneira possível. Por isso que um hospital especializado, né, uma clínica como a Casa dos Raros, ou um hospital que vai ser o Hospital dos Raros, é fundamental, de muita importância para os pacientes portadores de doenças raras. Vou te dar um exemplo. Nós temos lá em Porto Alegre, na Casa dos Raros, um consultório odontológico com uma dentista que só trabalha com doença rara. E é impressionante assim o feedback positivo que a gente recebe das famílias, porque a maioria deles tem dificuldade, né, de ter acesso ao atendimento odontológico, até para ter uma situação difícil, uma situação mais complicada, né, que foge do normal. Então, e assim a gente pretende reproduzir para todas essas especialidades, né? Isso é sensacional, gente. Isso é muito bom. O senhor mencionou a questão das famílias, né? As associações de família têm um papel muito importante no tratamento do paciente com doença rara, né? Até mencionaram o caso do pai que foi atrás de um tratamento para o filho. Isso é uma característica, né? Assim, a família se envolve muito, né? E se criam associações que vão trabalhar bastante para que o tratamento chegue até os pacientes, né? As famílias, elas têm uma voz que é muito ouvida, assim, por exemplo, no parlamento, é muito ouvida no próprio Ministério da Saúde, na Secretaria de Saúde, porque é a voz da população, né? É diferente da voz do especialista, que vai falar, é uma coisa mais técnica. Então é muito importante que essas pacientes se organizem em associações e defendam lá o que é melhor para a sua situação, né? Porque tem um aspecto... Desculpa. Perdão. Não, eu ia dizer que tem um aspecto também que o tratamento, uma vez que está desenvolvido, está aprovado pela Anvisa, tudo, ele precisa ser incorporado no sistema de saúde, né? E isso é um processo que exige, né, exige não só a parte técnica, mas existe orçamento, existe uma certa decisão, né, dos gestores de saúde que vão, assim, investir naquele tipo de tratamento e não em outra situação. Então tem toda uma e aí as famílias podem ter um papel importante, ser uma voz a ser ouvida nesse processo, que é muito importante, porque a partir da incorporação é que se disponibiliza, na verdade, o produto para o tratamento dentro do sistema de saúde. Desculpa, Ricardo. Não, vou trazer justamente esse ponto, assim, que é interessante as pessoas entenderem como é que funciona esse acesso, né, à medicação. A maioria das pessoas acredita que quando você tem um medicamento e fez o estudo clínico, você já está, beleza, está disponível. Mas, na verdade, não é exatamente assim, né? Não mesmo, né? Por que o paciente, no pós-estudo, seria interessante ele ficar 5 anos? Porque é mais ou menos isso que demora da aprovação de uma medicação até ela estar disponível gratuitamente pelo SUS para aquele paciente. Então, pensando no acesso, né? A primeira grande forma de acesso antecipado é a pesquisa clínica. Então, se esse paciente de doença rara tiver a pesquisa clínica para ele aqui no Brasil, ele consegue entrar antecipadamente e ele vai se beneficiar, porque, como eu disse, cada dia conta para esses pacientes. Então, ele já vai se beneficiar com a pesquisa clínica. Depois, a gente submete isso geralmente em fase 3, mas como os pacientes são raros, a gente submete em fase 2 para acelerar essa aprovação na Anvisa. Isso demora, em média, em torno de 6 meses a 1 ano essa aprovação, porque é doença rara. Quando é doença não rara, demora um pouco mais, mas como é doença rara, demora mais ou menos esse tempo. Depois que foi aprovado,
precisa ter uma discussão de preço. Porque a gente precisa trazer com preço que seja interessante para todos os players, inclusive para o Brasil. Né? Então, essa discussão de preço geralmente demora aí em torno de uns 3 meses, no mínimo, até uns 6 meses. Então, aí já foi 1 ano e meio. Depois disso, a gente faz um dossiê, e é um dossiê muito completo, de farmacoeconomia, para mostrar que aquela medicação ela é economicamente viável para o sistema de saúde brasileiro e que possa ser disponível para aquele paciente. Então, preparar esse dossiê vai aí uns 3 meses e a gente submete esse dossiê para um órgão que chama Conitec, que faz a avaliação de tecnologias. E essa avaliação demora em torno aí de 18 meses a 24 meses, então 2 anos. Já foram aí 4 anos de odisseia de disponibilização. E às vezes vai para consulta pública depois que tem o parecer, demora aí mais 1 mês, volta e aí eu tenho o parecer final. Então é um processo que demora em torno de 4 anos e meio da aprovação até essa medicação estar disponível, totalmente disponível para o SUS para esse paciente. Do ponto de vista privado, assim que eu tive a aprovação, geralmente está disponível para esse paciente. Só que a maioria desses pacientes, não vou te falar, talvez todos, né, doutor Roberto, sejam pacientes do Sistema Único de Saúde. O sistema privado de saúde, os planos de saúde, como é que eles se posicionam em relação ao tratamento de doenças raras? Quando são venosas, geralmente a ANS ela tem uma câmera que ela avalia, mas ela geralmente disponibiliza imediatamente. Hoje em dia tem-se uma discussão de que crie-se uma câmara única de avaliação de novas tecnologias, mas é uma discussão que está aí publicamente sendo debatida para ver se isso vai para frente ou não. Mas hoje em dia, atualmente, quando é venoso, é disponibilizado diretamente nos planos de saúde. Tá. Uma coisa que eu queria ressaltar, assim, a gente tende a colocar muito a questão do custo em cima do medicamento. E tem dados assim bem impressionantes aí em estudos feitos pela Interpharma e por outros atores aí que mostram que o custo com medicamento ele representa em torno de 10 a 20%, mais próximo de 10% até, do custo geral do cuidar da saúde da pessoa. Então, nós temos um espaço muito grande para tentar otimizar esse cuidado de saúde de uma maneira geral, que vai desde da jornada diagnóstica do paciente até esses tratamentos multidisciplinares. Então, tem muita coisa que a gente pode intervir, otimizar, para que vão também assim, modificar bastante, né, o custo geral do paciente, até mais do que o medicamento em si, que acaba ocupando muito da discussão, mas talvez tenha outras partes do processo que devam ser abordadas, né? Otimizar processos diagnósticos, processos terapêuticos que podem diminuir o custo do paciente de uma maneira significativa. E pensando, né? Desculpa, pode falar, cara. Nessa onda do Dr. Roberto, né? Pensando que não é só o paciente, mas o entorno dele, a família, quando o paciente melhora, o paciente consegue ir para a escola, os pais podem voltar a trabalhar, porque geralmente eles param de trabalhar para cuidar daquela criança. Muitas mães são abandonadas pelos pais. A gente tem uma estatística aí que é bem alto o abandono dessas mães pelos pais. E elas podem voltar a trabalhar, podem ter uma vida ativa novamente, se iniciar a medicação. Então, assim, tem todo um custo indireto que pode ser beneficiado se uma medicação dessa for dada para esse Um paciente. impacto social bastante grande, né? Exato. Como é que é esse processo em outros países, né? O que o Brasil poderia aprender com outros países para acelerar essa incorporação no sistema? Na maioria dos países, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você tem uma medicação aprovada pelo FDA, ela é automaticamente incorporada no sistema. Lá o sistema é totalmente privado, né? Então é automaticamente incorporada. Mas vou comparar com um sistema parecido com o nosso, que é o sistema da Inglaterra.
Uhum. né? Lá eles têm um órgão que chama NICE, que é um órgão parecido com a nossa agência Conitec, só que eles são rápidos. A avaliação de tecnologia no NICE é em torno de 3 meses, né? Então tem uma submissão, tem essa avaliação de tecnologia que vai falar sim ou não para aquela medicação, dependendo se ela é custo-benéfica para o sistema, e ela é disponibilizada depois de 3 meses aí para o sistema que é como o sistema nosso, público, na Eu, Inglaterra. eu acho que eu tocasse um ponto importante. Eu acho que o sistema ele está correto assim de se ter uma avaliação para porque o SUS ele atende 200 milhões de pessoas, né? Talvez seja um dos maiores sistemas de saúde do mundo, né? Então ele precisa ser avaliado, mas só que, claro, não pode levar 2 anos, 3 anos, e às vezes até nem se completa, porque quando se submete um dossiê para a Conitec, ela tem que avaliar se eles vão fazer essa avaliação ou não, e às vezes isso demora, então tem todo esse processo acho que precisa ser agilizado, né, porque os pacientes eles não precisam, né, de uma resposta e não pode esperar. Então acho que esse é o ponto fundamental, não é o processo em si em termos de estrutura, mas em termos de agilidade. Isso. O processo está corretíssimo, né? E é importante falar, doutor, porque às vezes, na oncologia, por exemplo, que tem desenvolvimento de medicações o tempo todo, quando uma medicação está disponível, ela entrou, né, na Conitec e está disponível, eu já tenho um tratamento mais inovador que podia estar beneficiando mais aquele paciente do que a medicação que foi incorporada. Então, se tivesse essa agilidade, seria muito benéfico para quem está na ponta, que é o nosso paciente. Pode até ter outros tratamentos que vão reduzir o custo, né? Exato. Então, acaba que você acaba inibindo a competição, porque a partir do momento que você não tem opção, aquele tratamento acaba ficando mais caro, pode ficar mais caro para o paciente, né? Então, o que a gente vê é que os ciclos novos de medicamento acabam gerando um processo de redução do custo associado, Sim. né? A gente estava falando de diagnóstico, o sequenciamento hoje é muito mais barato do que era alguns anos atrás, por todo o desenvolvimento que a tecnologia avançou. Então, a mesma coisa vai acontecer em outras terapias, a terapia gênica, por exemplo, também vai acontecer mais ou menos a mesma coisa e a gente vai acabar tendo um custo menor. Então, quanto mais complexo for, a gente acaba perdendo tempo dessa vantagem que a gente poderia ter com a incorporação de medicamentos. Perfeito, perfeito. E uma coisa importante, eu acho que é ressaltar assim, a otimização de processos, aí ela é algo que deve ser perseguido, porque o Brasil não gasta pouco com saúde, gasta em torno de 10% do PIB, o que está na média dos países desenvolvidos até, né? Então é algo mas talvez gaste mais em algumas coisas e menos em outras, e isso possa ser otimizado aí. E outro ponto importante que é quanto mais celery, quanto mais rápido, quanto mais disponível for essa avaliação, menos judicialização. Uhum. Porque se a medicação não está disponível no SUS, existe uma judicialização grande, infelizmente, aqui, e gasta-se mais dinheiro com O isso, custo do sistema acaba sendo grande. muito maior. E a judicialização sempre é algo que a gente é o último recurso, né? Evitamos sempre. Mas e até porque assim ele é um processo que demora, um processo que às vezes não é não, não se dá assim para o paciente que realmente precisa, porque então tem toda uma série de coisas que tem que poderiam ser evitadas, acho, se a gente tivesse um processo mais ágil que evitasse até a judicialização, porque isso daria mais benefício, né, para os pacientes que mais precisam. Maravilha, acho que a gente vai chegando ao fim aqui do nosso episódio. Eu acho que a gente discutiu alguns dos pontos principais em relação a doenças raras. Eu acho que o cenário ele pode ser melhorado, mas eu acho que o cenário é melhor do que a gente tinha alguns anos atrás. As tecnologias avançaram bastante, tanto do ponto de vista de diagnóstico quanto de tratamento. E aí a gente consegue levar alguns tratamentos hoje para os pacientes, o que é o nosso objetivo no final do processo, né? Que o paciente tenha acesso ao melhor tratamento possível e possa resolver o seu problema de saúde.
Então, eu queria muito agradecer a presença aqui do Dr. Roberto, do Dr. Ricardo, que nos deram aí uma aula sobre doenças raras. E aqui a gente encerrar esse nosso episódio do podcast da Biominas. Esse episódio especialmente com o apoio da JCR, a gente agradece muito o apoio da JCR para esse episódio. E antes da gente encerrar, eu gostaria de pedir a gente encerrar aqui com uma dica de vocês, né? E eu queria que cada um indicasse um livro, né, que vocês estão lendo, que vocês leram, que a gente pudesse aqui dar de sugestão aos nossos ouvintes aqui. Eu estou lendo exatamente agora um livro que, se não me engano, chama 10 Princípios Antes de Morrer, do Emanuel Aragão, que é muito interessante. Eu estou no meio do livro e dá dicas mesmo de como você expande um pouco mais sua consciência além do que você está acostumado, pensando, né, em se desenvolver do ponto de vista neurocientífico antes mesmo da sua morte. Então é bem interessante. Eu li uns livros bem interessantes recentemente. Neste momento eu estou lendo um livro do Dr. Jorge Gerdau e Johann Peter, A Busca, em que ele conta a sua trajetória ali. Ali tem coisas muito interessantes, né, sobre a jornada, né, que a gente pode seguir, os princípios que a gente deve, que podem nos ajudar aí ao longo dessa vida, buscando um tratamento, um diagnóstico, né, uma vida melhor para as pessoas com doenças raras. Maravilha. Perfeito. Queria agradecer a oportunidade, Eduardo, de estar aqui com você, de estar aqui com o Dr. Roberto. É sempre um prazer, né, conversar sobre assuntos tão interessantes e tentar ajudar, né, esses pacientes com portadores de doenças raras aqui no Brasil. Eu também agradeço, acho que é uma satisfação assim, de ver que a gente está avançando, né? Eu comecei aí já há algum tempo nessa jornada das doenças raras e vejo que as coisas estão indo para frente. Hoje nós temos uma política nacional para as pessoas com doenças raras, agora já temos uma coordenação de doenças raras dentro do Ministério da Saúde, temos esses órgãos aí como a Anvisa, como a Conep, como a Conitec, né? Então nós precisamos, claro, sempre melhorar, né? E agora com a Casa dos Raros pretendemos nos colocar aí como um parceiro aí, né? Nesse sistema para avançar ainda mais e quem sabe daqui um ano ou dois com o Hospital dos Raros em São Paulo também. Maravilha. A gente tem acompanhado também pelo lado da Biominas essa questão. Uma área bastante crítica, tanto do ponto de vista humanitário, como é que a gente resolve o problema do paciente, mas também do ponto de vista de tecnologia. A doença rara acaba puxando tecnologias mais para próximo. A gente também vem conversando em desenvolver outros hospitais dos raros em outros lugares. Belo Horizonte é um lugar que a gente gostaria muito de ter um hospital. Então, certamente vamos estar discutindo isso mais profundamente também em outros episódios. Mas é isso, agradecer vocês pela participação. E o nosso participante aqui, se gostou, siga a gente nas nossas redes sociais, né? A gente vai estar lançando outros episódios e em breve, então, a gente vai estar com novidades aí também em relação a isso. Então, muito obrigado a todos e seguimos juntos.